Jesus. Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 3 de setembro de 2025, quarta-feira, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu quero aí te abençoar com a santa e gloriosa palavra do Senhor. O nosso texto hoje é Marcos capítulo 9, versículo 29, que diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Quem respondeu aqui foi Jesus, tá certo? Aos seus discípulos. O contexto de Marcos 9, 29, é todo o capítulo 29 aí que, do versículo 2 ao 8, acontece a transfiguração de Jesus, do 9 ao 13, ele vai falar da vinda de Elias, do 14 ao 29, a cura de um jovem possesso, né? Do 30 ao 32, ele vai predizer a sua morte. Essas coisas que Jesus vai falando, do 33 ao 37, ele vai falar quem é o maior no reino dos céus, tá certo? E do 38 ao 41, Jesus ensina a respeito da tolerância e da caridade. Amém? Você precisa ser tolerante e caridoso mesmo, afetuoso, amoroso com os outros, tá certo? Amém. Do 42 a 48, ele fala da questão daqueles que fazem alguém tropeçar, né, por algum comportamento, assim como crente, né, faz os outros tropeçar. Do 49 ao 50, ele vai dizer que os discípulos, nós que cremos em Cristo Jesus, somos o sal da terra. Então, o versículo 29 de Marcos, capítulo 9, está dentro desse contexto em que eu mencionei aqui para você de forma rápida, tá certo? Vamos aqui ver o versículo 29, que começa dizendo assim: respondeu-lhe. Olha, a resposta de Cristo é para os discípulos, tá certo? No versículo 18, chega um cidadão com seu filho possesso e o discípulo não consegue expulsar, e o rapaz depois vai questionar com Jesus o que aconteceu, né? E Jesus responde isso aqui para os seus discípulos, tá bom? O versículo 18 ele diz exatamente isso. E este, onde quer que cai, que o apanhe, despedaça e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e eles não puderam. O rapaz era endemoniado e os discípulos não puderam. O que Jesus respondeu para os discípulos? Ele disse: essa casta. Então, a casta, essa expressão, ela vai nos ensinar que existem vários níveis de demônios, tá certo? Mas tudo é demônio. Tem um demônio mais forte, tem um mais fraco, porque quando disseram que Jesus estava expulsando pelo maioral dos demônios, era pelo Satanás, né? Então, existem os demônios mais fortes e os mais fracos. Então, mas quando diz essa casta, é que existe vários tipos de demônios. Você precisa saber disso. Você pensa que o mundo espiritual está aí e os demônios não existem? Agora, deixa eu dar uma recomendação. Lembrar você que o demônio não pode tocar nem nos ossos de um crente depois de morto, porque pertence a Deus. Amém? Mas o fato é que Jesus está dizendo, essa casta. Eu vou ler aqui Efésios, porque estou falando dessa questão dos níveis de demônios. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ora, existe forças da maldade nas regiões celestiais. Onde é a região celestial? É aqui. Eu não estou conseguindo ver. Sei lá, se não tem um demônio perto de mim, se tiver, eu não estou sentindo influência nenhuma, porque eu pertenço a Cristo. Mas as regiões celestiais é aqui, onde você não vê, tá certo? A não ser que Deus lhe dê capacidade de você ver, tá certo? Mas o fato é que existe caixa, tá certo? E Jesus vai fazer a seguinte recomendação: não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ora, a oração e o jejum, elas são formas pela qual o crente se fortalece, tá certo? Se você não ora, você conhece a Jesus, mas você não ora, você é crente. Mas você vai estar aí só crente. Amém? Mas se você ora, isso é uma forma de você estar se fortalecendo. Já orou hoje?
Ou você faz a oração só do valha-me Deus? Quando a coisa aparece, você diz, valha-me Deus. É a oração do valha-me Deus, né? Orar, amado, é uma atitude, tá certo? Diante de Deus, você orar. Então, ele vai dizer que esses demônios, tem um tipo de demônio, tem uma caixa de demônio que só sai por jejum e oração. Oração e jejum. Então, a oração e o jejum são formas de preparação para uma batalha espiritual. E o crente precisa saber que nós vivemos numa batalha espiritual, porque o diabo não vai deixar de tentar, porque ele é safado, sem vergonha, mentiroso, enganador, traidor, e Jesus só vai prender ele depois dos 1000 anos. Aliás, antes, nos 1000 anos. 1000 anos preso, ainda solta um pouquinho, e depois é que ele é preso eternamente, quando entrar a eternidade, tá certo? Mas até lá, ele vai estar aí. E o cristão precisa saber que vive nessa dimensão de uma batalha espiritual. Não é você andar com medo, não. É você orar, Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, me abençoa, me guarda, me livra, me ajuda. Tal. Essa é oração a Deus. Então, o jejum e a oração são formas de uma preparação para uma batalha espiritual, que isso existe todo dia, querido. Você pensa que às vezes, assim, do nada, alguém chega e começa a criar uma confusão com você? Isso é demônio. Repreenda em nome de Jesus, assim. Se não quiser repreender em voz alta, mas pelo menos murmure assim, baixinho. Não é murmurar reclamando, não é assim. Te repreendo em nome de Jesus. Baixinho assim, pelo menos, tá certo? Mas às vezes gera uma confusão do nada, às vezes entre amigos, entre casais, entre filhos, entre irmãos. É um negócio terrível. Entre crentes da mesma igreja, né? Do mesmo ministério. Isso é demônio, irmão. Então é o seguinte, você já sabe que oração e jejum é uma preparação para uma batalha espiritual e o cristão precisa viver, no mínimo, o mínimo possível preparado, tá certo? Deixa eu dar aqui uma breve explicação sobre oração, tá certo? Um significado bem simples assim, de acordo com a Bíblia, oração é falar com Deus. Falar com Deus, você sabe que Deus existe, fale com Ele. Deus, estou aqui, Deus me socorre, Deus me ajuda, Senhor, eu preciso, estou necessitado. Ou então agradece, Senhor, eu te agradeço, eu estou bem de vida, glória a Deus. Se falar com Deus, não, é de uma forma mais simples, tá certo? Mas é importante saber que a oração não é apenas uma meditação. Tem gente que fica aí, né? Isso não é oração, não. Yoga não é oração, é meditação, tá certo? Meditação é ruim? Não. Eu só lhe recomendo para você, nessa meditação, não estar invocando um espírito maligno, tá certo? Mas entenda isso. Oração não é meditação e nem muito menos reflexão. Oração é essa intimidade de falar com Deus, saber que Ele existe, saber que Ele é Deus, saber que Ele é seu Deus, e você falar com Ele é dirigir uma conversa de maneira franca, direta a Deus, sem intermediário. Amém? Assim, essa conversa com Deus, essa é oração franca e sincera com Deus, isso vai gerar comunhão com o Senhor e a comunhão da nossa alma com Deus. A minha alma precisa estar alinhada com Deus, tá certo? Então isso é falar com Deus, é o Deus que nos criou. A alma de Adão e Eva se rebelaram contra Deus, e esse é o problema. A nossa alma fica rebelde contra Deus porque nós pecamos desde a queda de Adão, e aí precisamos alinhar essa alma com Deus e falar com Deus, apresentar nossa oração ao Senhor, dizendo mesmo que necessito dele, tá certo? Minhas emoções, minhas vontades, meus desejos. Senhor, eu estou aqui com vontade de matar um. Senhor, mas isso não é bom não, me ajuda. É assim mesmo, mano. É apresentar suas emoções, os seus desejos, sejam bons, sejam ruins. Apresente a Deus em oração que Ele vai te abençoar, tá certo? Então, oração é uma forma, de uma maneira simples, oração é uma forma de falar direta com Deus. Jejum. Eu vou dizer para você que jejum, ele é uma disciplina espiritual. O jejum ele tem um sentido de amortizar mesmo a nossa carne, assim, deixar você mais tranquilo com relação àquilo que você tem que fazer com relação a Deus. Você é cheio de coisa aí, de tal, não sei o quê, todo bonitão, né? Cheiroso, perfumado. Aí você pode aí estar meio arrogante, nem se lembra de Deus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ok? Então, você precisa entender isso. O próprio Cristo jejuou, é um exemplo, tá certo? Então, o jejum, eu estou dizendo para você que ele é uma forma de disciplina espiritual.
assim, é recomendada pelo próprio Cristo, tá certo? Olhe, porque o diabo tenta, querido. Ele tentou Jesus? Depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele tentou Jesus. Tá com fome? Transforma essas pedras em pão, tu não pode? Diz que é o Filho de Deus, te joga daqui, que os anjos vão te segurar. A terceira tentação foi, se tu me adorares, eu te dou esse mundo aí, esse mundo maldoso, prostrado me adorares. O diabo quer que você adore a ele. Então o jejum é uma forma de preparação, é uma disciplina espiritual para você não se curvar às hostes infernais da maldade. O jejum vai lhe dar uma direção, e colocar um propósito nisso, tá certo? Mas assim, eu vou citar aqui 3 formas de jejum, apenas como orientação, tá certo? Tem um jejum total, que você fica sem comer, sem beber, sem respirar, sem falar, não. Sem comer, sem beber, totalmente mesmo. Isso é um jejum total, tá certo? Existe um jejum que é um jejum normal, que você pode beber água, você fica sem comer, sem se alimentar com comidas aí sólidas, você pode beber água. Então seria um jejum normal, tá certo? E existe um jejum que ele é parcial. Esse jejum parcial eu acho ele bem interessante, porque contextualizando com o dia de hoje, às vezes a pessoa tem uma doença, uma situação que não pode ficar muito tempo sem comer e tal, tal, tudo isso. Mas o jejum parcial, assim, eu diria que você poderia jejuar de uma coisa que você gosta muito de comer. Gosta de comer chocolate? Não passa sem chocolate todo dia? Experimente passar 24 horas sem comer chocolate em propósito de jejum a Deus, em consagração a Deus. É um jejum parcial, tá certo? Assim, eu vou dizer assim, se isso aqui é interessante para os dias de hoje, né? Monofobia é a pessoa viciada em internet, tá certo? Você está aí viciado na internet? Tente passar um dia sem ligar seu celular. Claro, se você trabalha com celular, desculpa, tá certo, gente? Mas eu sou um ser humano, meu nariz está coçando, eu tenho que coçar, tá certo? Sou um ser humano, normal. Não vou ficar aqui com a coceira no nariz, tá certo? Então, se você é viciado, isso é em internet, isso é monofobia, tá certo? Então você tenta ficar aí 24 horas assim, sem olhar o celular. Se você trabalha, abra e olhe o que é necessário para o seu trabalho. Mas ficar passando, 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 vai para cima, vai para baixo, não sabe mais nem o que está procurando, só alienado, olhando para o celular. Então, faça um jejum aí do celular, de televisão, de futebol. Faça um jejum de fofocar. De repente você gosta de fofoca, né? Diga assim, Jesus, eu vou me esforçar, vou fazer aqui 48 horas de jejum de fofoca. Você pensa que isso é brincadeira? Mas querido, às vezes você está viciado numa coisa. Tem um perfume aí que você só usa ele, né? Se eu não usar esse aqui, eu me sinto nu. Faça um jejum de um mês dele, tome banho e passe outro tipo, tá certo? Senão ninguém aguenta. Mas são, assim, o jejum parcial, amado, são essas coisas. Assim, que você olha, seja assim, eu não passo sem isso aqui. Assim, eu estou viciado, eu percebo que isso aqui me domina. Assim, sei lá o quê. Qualquer coisa, qualquer que seja. Eu vou dizer assim, até a questão sexual, no caso de marido e mulher, tá certo? Porque se você não é casado, isso é fornicação, já é pecado. Mas no caso de marido e mulher, de repente, sim, vou jejuar aqui um dia, dois, sei lá. Muito tempo não, a Bíblia recomenda que não seja por muito tempo, porque você vai pecar pelo outro lado. Começa a desejar o que não é seu. Mas o jejum parcial, eu achei ele bem interessante para o nosso contexto atual, o mundo moderno, que a gente é difícil se isolar num canto e tal e tudo. O jejum parcial, ele é bem interessante. Veja uma coisa aí que você é muito viciada nela e faça um esforço, faça um jejum, isso para a glória de Deus, como mortificação da sua carne, do seu desejo. Isso é jejum e é uma preparação para uma batalha espiritual. Amém? É uma breve reflexão, isso aqui daria para se falar muitas coisas, mas estou te dando essa orientação. Ore e jejue. Isso é fortalecimento, isso é uma preparação para uma batalha espiritual. Quando o demônio vem nos tentar, a gente está revestido de oração. Amanhecer o dia, Senhor, guarda meu dia. Se o diabo se levantar, me dá discernimento para mim pisar na cabeça dele em nome de Jesus. Essa é oração a Deus. Amém? Porque os espíritos malignos existem e eles são tentadores e são maléficos. Amém?
Você vê que eu estou todo de Brasil? Nós estamos aí na Semana da Pátria, né? Louvado seja Deus. Pátria amada Brasil. Tá vendo aí o julgamento do Bolsonaro? Isso é um julgamento injusto, não só dele, mas de todo mundo que está preso nesse coluio aí desse governo maligno. E que Deus possa abençoar a nossa nação. Eu creio na vitória, não tenho dúvida disso. Deus está no controle, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.